Olá, professor César Ferraz, com a nossa parte 2 do conteúdo Revolução Socialista e o Nascimento da União Soviética. Ok? Vamos lá? Então, nós temos a divisão dos grupos políticos dentro da Rússia que efervescia politicamente, militarmente, economicamente e socialmente. O primeiro grupo são os mencheviques, a minoria, que defendiam uma revolução burguesa. E o outro grupo eram os bolcheviques, a maioria, que defendia uma revolução marxista, baseada nas ideias de Karl Marx. Então, esse grupo dos bolcheviques, marxistas, socialistas, quais ideias eles defendiam para a Rússia? Então, eles achavam que, por exemplo, a revolução dos trabalhadores era a única forma de fazer justiça ao povo, porque os ricos jamais cederiam seus privilégios seculares. Então, de outra forma, a não ser a tomada do poder pela população, é que a população teria dignidade. E a partir daí, os trabalhadores governariam de fato para o povo. Os trabalhadores governariam para eles mesmos, ok? E outro fator dentro da ideia dos bolcheviques, socialismo, marxismo, são os trabalhadores controlando os meios de produção. Então, os trabalhadores vão controlar bancos, fábricas, fazendas, comércio, tudo nas mãos dos trabalhadores, ok? Então a gente vê aí que a Primeira Guerra Mundial ela entra nesse cenário. A Primeira Grande Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Como que ela afeta a Rússia, já muito empobrecida há séculos pela estrutura czarista e, mais recentemente, pela exploração do capital estrangeiro, das grandes indústrias e bancos franceses, belgas, ingleses e alemães. Então, a Primeira Guerra Mundial ela desorganiza a estrutura produtiva da Rússia. Como que ela desorganiza a estrutura produtiva da Rússia? Tudo da indústria é para a guerra. Tudo da agricultura é para a guerra. Então, se tudo é para a guerra, faltam bens para a população, falta alimento para a população, ok? E outra coisa, a Rússia não estava preparada para a Primeira Guerra Mundial, não tinha equipamento, não tinha suprimentos e não tinha apoio de tropas. Isso significa que as derrotas sucessivas vão fazer com que o governo perca credibilidade junto ao povo. Abala o governo do czar e, na época, abala também a Duma, o parlamento russo, mesmo porque a Duma, o parlamento russo, era inteiramente controlado por industriais, banqueiros, grandes comerciantes e proprietários de terra. E esse cenário da Primeira Guerra Mundial leva a um grande descontentamento do povo, porque, afinal de contas, é o povo que vai para a guerra despreparado e o povo que fica sem alimentação. Então a fome e os milhões de mortos fazem com que a crítica ao governo do czar só aumente. E aí a gente vê as revoluções acontecendo na Rússia. A gente chama de Revolução Russa. Então a primeira é a Revolução Burguesa. Ok? A primeira revolução que vai atacar o czar não é a Revolução Socialista, é a Revolução dos mencheviques, a Revolução da Burguesia, ok? Em fevereiro de 1917. Logo depois, a Revolução de Outubro, a Revolução dos bolcheviques, em 1917. Aí sim, a Revolução dos socialistas. Ok? Então, se vocês forem ver aí, a burguesia fica alguns meses no poder e os socialistas logo assumem derrubando o czar. Então aí
como que foi a Revolução Menchevique, a revolução chamada Revolução Branca, a Revolução Burguesa, né, liderada por Kerensky, líder da Duma, líder da elite da Rússia. Ele veio com algumas propostas aí para melhorar, né, a vida do povo. A primeira delas, redução da jornada de trabalho para 8 horas, era 12. Então, passando para 8 é um ganho para o povo, né? Outra coisa, anistia aos presos políticos e volta dos exilados. Ou seja, anistiar os presos políticos era simplesmente perdoar aqueles que criticaram o czar, né? Hoje nós podemos nos posicionar contra quaisquer políticos que nós não concordemos. Lá naquela época, qualquer crítica ao czar era cadeia, e muitos foram mandados para fora da Rússia. E esses exilados que voltam, traz de volta aí Lenin, grande líder bolchevique, grande líder socialista, ok? Outra coisa aí que a Revolução Branca dos mencheviques defende, né, as liberdades fundamentais do cidadão, ou seja, direitos básicos que nós temos hoje também. Mas os mencheviques, eles ressaltam, essa Revolução Branca ressalta o direito à associação, ou seja, as pessoas poderem se reunir de acordo com as suas ideologias políticas, e também de liberdade de expressão, de criticar o governo, tá? Porque na época do czar isso não era possível. As pessoas eram mandadas para a Sibéria, eram mortas ou tinham que fugir da Rússia. Aí uma coisa que vai minar fortemente o governo dessa Revolução Branca, o governo dos bolcheviques, é que eles decidem manter a Rússia na Primeira Guerra Mundial, mesmo com o povo passando fome dentro da Rússia e todos os bens da Rússia sendo enviados para o fronte de batalha, ok? Isso vai gerar um movimento contra, né, a Revolução Menchevique, ok? E aí a gente começa a ver o que? Lenin, dentro da Rússia, fazendo uma forte oposição aos mencheviques. E Lenin, aos poucos, vai assumindo o poder. Então Lenin, ele começa com as famosas teses de Abril. São ideias que Lenin tem para serem implementadas na Rússia, para que ela se modifique. Dentro dessas teses de Abril, Lenin coloca, né, a República dos Sovietes. Não vai ser mais o czarismo, vai ser uma república, mas não uma república como outra qualquer. A República dos Sovietes. O que são os sovietes? Assembleias de trabalhadores. Trabalhadores votam em trabalhadores que vão decidir os rumos de suas cidades. Vão existir outras assembleias que vão decidir o rumo dos seus estados até chegar ao governo do país todo, ou seja, os trabalhadores governando. Outra ideia que Lenin tem é a nacionalização dos bancos, ok? Nacionalização das propriedades rurais e privadas. Ou seja, toda a propriedade privada agora é do Estado. E quem administrava o Estado? Os trabalhadores. Então os trabalhadores estarão controlando os bancos, os trabalhadores estariam controlando as propriedades rurais e os trabalhadores estariam controlando o comércio, ok? Então nós encerramos essa parte aqui e já estamos de volta. Professor César Ferraz, seu professor de História.